E aí, pensou? De que lei você acha que o Brasil está precisando? Você sabia que já temos em nosso ordenamento jurídico normas que nasceram assim, de ideias como a que você teve agora? Se você fosse propor uma lei hoje, qual seria a sua sugestão? Uma lei que eu proporia, pensaria sobre ela, seria sobre a educação, né? Porque a educação, ela interfere na segurança, né? Na segurança pública, interfere na limpeza da cidade. Assim, eu acho que a educação ela estrutura toda uma sociedade. Tem que ser proposta a mudança do judiciário, praticamente. Uma nova revisão do judiciário. Acho que o nosso Congresso deve repensar um pouco lá no Estatuto da Criança e do Menor, porque é uma coisa que se olha muito no Brasil, onde o menor vota e tem umas certas regalias que não deveria ter. O que muita gente não sabe é que a vontade do povo pode sim virar lei. A Constituição traz isso explicitamente quando fala da elaboração de leis complementares e leis ordinárias, delimitando quem pode propor esse tipo de norma. O artigo 61 da Constituição estabelece que a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos. A democracia só se qualifica com a participação popular. Mesmo a democracia representativa, que é a que nós praticamos em razão de sermos uma sociedade de massas, crescentemente busca a legitimação derivada de uma maior aproximação entre representantes e representados. Além dos parlamentares, nós tenhamos uma fonte também legítima de apresentação de projetos para votação, que são esses projetos elaborados a partir da iniciativa dos próprios eleitores. Muitas vezes, determinados setores da sociedade não se sentem representados no conjunto dos deputados ali instalados. Então, o que este conjunto faz? Este agrupamento se organiza, coleta as assinaturas com o número do título eleitoral, enfim, direitinho, e apresenta como projeto de lei. O que não quer dizer que você pode escrever um projeto, colocá-lo embaixo do braço e bater na porta do Congresso Nacional. Para que um projeto de iniciativa popular vire lei, é preciso que ele seja assinado por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, o que, por si só, já corresponde a mais de 1 milhão de assinaturas. Mas não é só isso. Essas assinaturas têm que estar distribuídas por pelo menos 5 estados brasileiros, com não menos que 0,3% dos eleitores de cada estado. Traduzindo esses números para uma linguagem mais simples, é praticamente impossível colocar um projeto de lei de iniciativa popular para tramitar no Congresso, tal qual a Carta Maior exige. Como a Constituição fala da assinatura de eleitores, seria preciso conferir assinatura por assinatura e cruzar essas informações com o título de eleitor. No primeiro projeto que entrou, constou no TSE. O TSE tinha essa relação completa. Por quê? Teremos que checar, primeiro, a assinatura do cidadão. Segundo, o título de eleitor. Nesse confere o título de eleitor, né? Para então saber que aquele cidadão que assinou é eleitor daquele estado, para poder fazer as contas. Então, isso se mostrou, tecnicamente, até aqui, inexequível. Mas o parlamento brasileiro descobriu uma maneira de não deixar as ideias populares do lado de fora. A saída utilizada, que a Câmara achou, é um parlamentar, um ou mais parlamentares, que simpático à causa, assina o projeto junto com os cidadãos, né? Isso viabiliza a tramitação. Mas o detalhe mais importante é que a Câmara jamais negou ou negará o crédito ao cidadão, quer dizer, por iniciativa popular. Se você verificar, a Câmara sempre trata nos seus noticiários, nos seus órgãos, na própria ficha de tramitação, com o projeto de lei de iniciativa popular. De 1988 até hoje, apenas 3 projetos de iniciativa popular viraram lei. O primeiro, de 1992,
tratava da criação de um fundo de moradia popular. A população, no começo da década de 90, se organizou. Mais de 1.200.000 pessoas do Brasil todo fizeram um projeto de lei garantindo recurso para a moradia popular, que depois de 10 anos quase virou lei, que hoje tem ajudado a nossa população. O segundo projeto que virou lei foi fruto de uma mobilização promovida pela novelista Glória Pérez, depois que a sua filha, a atriz Daniela Pérez, foi assassinada. A lei sancionada em 94 incluiu o homicídio no rol de crimes hediondos. 9.840 é o número da terceira lei editada com a força da população. Ela alterou o Código Eleitoral em 1999 e passou a punir a compra de votos com a perda do mandato. Jovita José, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, lembra de toda a mobilização para conseguir o apoio da sociedade. Nós colhemos as assinaturas, contamos, encaminhamos ao Congresso Nacional, que houve um acolhimento muito grande, houve uma votação muito ágil, né? E nós saímos vitoriosos. Já são 10 anos em vigor. De lá para cá, a nova lei já conseguiu cassar o mandato de mais de 1.000 políticos por prática de corrupção eleitoral. Resultado que deu fôlego para o movimento iniciar uma nova mobilização. Agora eles querem uma lei que impeça a candidatura de quem não tem a ficha limpa. Ela propõe que a gente leve em consideração a vida pregressa do candidato, né? E isso está previsto na Constituição, no artigo 14, que fala de outras formas de inelegibilidade, considerando a vida pregressa do candidato. São alguns crimes graves que a pessoa deve ter a primeira condenação, né? Tipo tráfico de drogas, pedofilia, improbidade administrativa. Se você tiver sido condenado em primeira instância por um desses crimes, e dentre outros que existem, aí você aguarda o trânsito em julgado para você se candidatar. Em Brasília, 5 voluntários estão plantando a mesma ideia. Em locais de grande movimentação, eles esclarecem a sociedade sobre pedofilia. O próximo passo será recolher assinaturas para um projeto de lei que busca tipificar o crime no Código Penal. Nós vamos partir para o abaixo-assinado e tentar fazer com que esse abaixo-assinado não seja apenas visto e feito aqui no Distrito Federal, e se espalhado para o resto do país, porque pedofilia não é um problema só de Brasília, é um problema até maior em outros estados do Brasil. Aí nós entraremos com essas assinaturas a nível legislativo para a tentativa da moção da lei, para que essa lei seja aprovada, criada, né? E de preferência que seja também fiscalizada pela população. A mobilização ela é fundamental, né? E nesse exemplo nosso, a gente pôde ver concretamente esse resultado. Então, às vezes a pessoa fala, olha, eu não vou conseguir mudar só com a minha assinatura, mas a sua, junto com a minha, junto com a de outros 1.000 eleitores, isso nós vamos conseguir mudar. Ele tem que conhecer o poder que ele tem em mãos, porque somente com esse poder, o conhecimento é que ele vai fazer uso desse poder e, inclusive, mudar o Estado brasileiro naquela visão da eficácia positiva da norma para fazer aquilo que ele acha que é o correto, aquilo que ele acha que deveria ser bom para ele e para a sociedade. Boas ideias não faltam. Se você pudesse propor uma lei hoje, qual seria a sua sugestão? Todos são obrigados a ser felizes. Envie sua sugestão para o Repórter Justiça. Nosso endereço é o repórter.justiça@stf.jus.br.